dia. Nós gostaríamos muito de agradecer a Cinélia e todo o grupo pelo convite, pela oportunidade de mais uma vez, graças a Deus, estarmos todos reunidos mais uma manhã de domingo para que possamos estudar o Evangelho de Jesus, os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos dos bons espíritos, as mensagens e as lições que vieram diretamente do céu para alcançar a nossa vida e nos proporcionar enxergar um caminho que, graças a Deus, temos a certeza que nos conduzirá à verdadeira felicidade. Hoje, meus queridos, nós vamos abordar alguns assuntos que estão inseridos no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mas antes da gente começar a fazer um desdobramento um pouco mais profundo de um ponto específico inserido dentro deste capítulo do Evangelho, nós gostaríamos de compartilhar uma reflexão que nós fizemos durante este estudo. E a reflexão é a seguinte: todos nós, quando nós entramos em contato com a doutrina espírita e com os conhecimentos que essa religião, essa filosofia e essa ciência nos trazem sobre a certeza de vidas passadas, a garantia de vidas futuras, a certeza de que todo efeito tem uma causa, de que toda ação tem uma reação, de que toda atitude tem uma consequência, quando nós nos deparamos diante desse contexto, fica mais do que claro de que cada um de nós é um engenheiro do próprio futuro. E é justamente por isso que é tão importante nós irmos em busca, irmos ao encontro do que Jesus nos deixou de mais precioso nesse orbe, que é o seu Evangelho. Porque dentro desse Evangelho, dentro desse guia, nós encontraremos todas as orientações para que nós consigamos construir um futuro verdadeiramente bom e feliz. Todas as vezes que nós buscamos as mensagens do Cristo, nós estamos recebendo um convite lá do alto. Nós estamos recebendo um chamado para vivermos a essência de tudo aquilo que o nosso mestre nos ensinou, que na grande realidade é a prática do bem. E a doutrina espírita vem ao nosso favor nos ajudar a entender e ficarmos mais atentos a esses chamados. E mais do que isso, a doutrina espírita vem nos capacitar, assim como outras interpretações religiosas, a estarmos mais preparados para fazermos parte do time, não só dos chamados, mas dos escolhidos. E é isso que este capítulo do Evangelho trata. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, são esses questionamentos que nós vamos desenrolar durante esse nosso estudo. Quem são os chamados? Como nós somos chamados? Quem são os escolhidos? Como nós fazemos para fazer parte dos chamados e dos escolhidos? Será que nos esforçarmos para estarmos dentro desse conjunto de chamados e escolhidos altera o nosso futuro, modifica a nossa vida, constrói um caminho que nos levará a um local de mais paz? É sobre tudo isso que nós iremos conversar hoje. Dentro do capítulo 18, pessoal, nós temos vários assuntos. É um capítulo bastante denso, digamos assim. Então, nesta lição do Evangelho, nós encontramos uma parábola, que é a parábola do festim de núpcias, que está registrada lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. E nós encontramos também 3 passagens de Jesus, que são as passagens: a porta estreita, os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, e muito se pedirá aquele que muito recebeu, que estão registrados no Evangelho de Mateus, Lucas e João. Além disso tudo, nós ainda encontramos as instruções dos Espíritos com 2 lições, que são: dar-se-á aquele que tem, e reconhece-se o cristão pelas suas obras. É bastante coisa
E isso nos faz entender que temos muito a estudar. Para o nosso estudo desta manhã, nós separamos especificamente a parábola do festim de núpcias. Então nós vamos mergulhar mais profundamente neste assunto. E em próximas oportunidades nós podemos entrar em contato com todas essas outras passagens de Jesus e também as instruções dos Espíritos. Se Deus quiser, não faltarão oportunidades para isso. Então, já que vamos tratar de uma parábola, é sempre muito importante nós retomarmos o que é uma parábola. E como todos sabemos, parábola, de uma forma bem objetiva, é uma história simples, que é contada de uma maneira coloquial, então é contada de uma forma informal e que sempre traz sublimado um ensinamento moral. Isso quer dizer que todas essas histórias sempre irão trazer um aprendizado no bem. E como sempre dizemos, e não podemos deixar de esquecer, é que os ensinos das parábolas de Jesus tocam aspectos imperecíveis. Porque Jesus fala para um espírito imortal, que é imperecível. Então nós temos que lembrar disso. E lembrando disso, entendemos que é muito importante também nos aprofundarmos na doutrina do Espírito, já que Jesus está falando para o Espírito. E quando estudamos essa doutrina, o Espiritismo, nós conseguimos compreender de uma forma mais facilitada a essência espiritual que está inserida nas parábolas de Jesus. Quando nós estudamos o Espiritismo, nós conseguimos detectar de uma forma mais interessante as leis de Deus que estão inseridas nas parábolas. Leis essas que regem todos os nossos destinos espirituais. Então, quando nós entendemos a parábola, nós entendemos da vida espiritual. E quando entendemos da vida espiritual, nós conseguimos, de uma forma mais ampliada, conseguir encaixar em todas essas informações o que nós devemos ou não devemos fazer nessa nossa existência, nessa nossa caminhada. Então as parábolas, na verdade, são presentes que vieram do céu. Aproveitando o ensejo, gostaria de trazer uma reflexão que foi feita por Emmanuel no livro O Consolador, que foi psicografado por Chico Xavier, e que nós já discutimos sobre isso aqui nessa casa de oração, que Emmanuel diz assim, que as parábolas, elas são como sementes que caem do céu. E aí Haroldo Dutra diz que se essas sementes encontram um coração preparado, o que seria um coração preparado? Seria um coração evangelizado. Quando essas sementes encontram esse coração preparado, essas sementes, essas parábolas transformam essa pessoa, esse espírito encarnado, em uma árvore viva. Uma árvore viva de amor, de bondade, de paciência, de tolerância, de esperança, de indulgência, de boa intenção, de luz, de tudo isso que Jesus tem nos ensinado. Então, o objetivo das parábolas, na grande realidade, se resumem na nossa transformação. Então nós temos que pegar todos os ensinamentos das parábolas e transformarmos o nosso íntimo. Olharmos para dentro de nós mesmos, entendermos o que não está de acordo, e aí depois dessa imersão, lógico que isso não é fácil, mas é possível, nós emergirmos transformados para melhor. Então o objetivo da parábola, das parábolas são as nossas transformações, que na verdade é a famosa e tão buscada reforma íntima, que também exige muito trabalho, muito esforço, muito suor, e é necessário, porque então nós alcançaremos o progresso, né? Quantas vezes nós já não discutimos que o progresso é o primeiro filho do trabalho? Então nós só alcançaremos a evolução com base no nosso esforço. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos somente contemplar, nós temos que agir. Então, visto isso, entendemos e relembramos o que são as parábolas. Como nós vamos estudar a parábola do festim de núpcias, agora iremos entrar em contato com ela, então eu vou lê-la e depois nós vamos juntos interpretando parte a parte dessa parábola, certo?
Então a parábola do festim de núpcias inicia assim: Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou os seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito ceivar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo e outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram, após lhe ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. Ide, pois, nas encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a sala de núpcias ficou cheia de pessoas, que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Então essa é a passagem, a parábola do festim de núpcias, que está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. O que a gente vai fazer agora é interpretá-la. Então a primeira questão que precisa ser levantada aqui é: qual é o significado da festa? Porque o rei promoveu uma festa para apresentar o seu filho à comunidade. Nesta parábola, Jesus trata a festa e compara a festa como o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade. E muitas obras espíritas nos trazem algumas interpretações sobre o que é o reino dos céus. Já que Jesus compara a festa ao reino dos céus, temos que entender o que é esse reino. E as obras dizem que o reino dos céus pode ser entendido como uma dimensão em que os nossos corações estão intimamente conectados com o Criador. Uma dimensão onde as nossas mentes e os nossos corações estão tranquilos, pacificados, serenos. Muitas obras espíritas nos revelam que o reino dos céus é a paz de espírito. E o interessante de nós levantarmos dessa parábola é que o rei convida a todos para adentrar na sua festa. E nós já entendemos então que o rei convida a todos para entrar no reino dos céus. O que o rei está fazendo é convidando a todos a encontrar a tão almejada paz de espírito. Entendendo isso, e já discutido que a festa foi promovida por um rei, e que essa festa é o reino dos céus, temos que entender quem que é o rei desse reino. Logicamente que o rei da parábola é Deus. Deus, nosso Pai, que é a expressão de infinita bondade, inteligência, justiça, amor, misericórdia. Deus, que é a causa primária de todas as coisas, criador de tudo e de todos. Ele é o rei. E se ele é o rei, quem é o filho que ele está apresentando à comunidade? Quem é o filho de Deus que já habitou esse orbe e foi o filho mais puro até hoje?
Jesus Cristo. Aquele que, nós já sabemos, na questão 625 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos revelam que foi o Filho mais perfeito de Deus, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu a nós, os homens, para nos servir de guia e de modelo. O Filho é Jesus, que é sinônimo de perfeição moral, e é por isso que ele é nosso guia e nosso modelo. Se ele é a perfeição, nós temos que buscar essa perfeição. E não podemos esquecer que nós temos como modelo um ser que nós conseguiremos alcançar, porque nós também já discutimos isso aqui nessa casa de oração. Somos todos perfectíveis. Nós temos o potencial de sermos perfeitos, e assim seremos, logicamente, que cada um na velocidade que trabalhar para isto. A perfeição é uma meta dos nossos destinos espirituais que foi inserida desde o momento da nossa criação. Espírito simples e ignorantes, então todos seremos perfeitos. Então ele é o Filho, Jesus, o Cristo da luz, o Cristo que nunca nos abandona, nem por um segundo. Ele é o Filho. E o que nós temos que discutir agora é quem são os primeiros convidados. Os primeiros convidados, lembram? Que rejeitaram o convite do rei, que rejeitaram o convite de Deus. Então, para os primeiros convidados, Jesus faz alusão ao povo hebreu. Porque o povo hebreu foi o primeiro povo a cultuar publicamente o Deus único. Foi o primeiro povo monoteísta. Então foi este povo que Deus escolheu para divulgar as suas leis morais. E uma reflexão que nós temos que fazer aqui, que é bastante interessante, é o seguinte: a evolução espiritual que este povo pertencia, ela é alcançada efetivamente após o espírito conseguir acumular na sua memória integral um certo número de informações, de conhecimentos e de vivências que os capacitam para entender as verdades transcendentais que vêm do alto. É preciso evolução para isso. E Deus, sabendo que o povo hebreu já possuía essa evolução, escolheu ele para ser os primeiros convidados. Mas como vimos na parábola, esses primeiros convidados desprezaram o convite do rei, de Deus, das suas leis. Logicamente, meus amigos, que a gente não pode generalizar para todo o povo hebreu, certo? Mas alguns conjuntos de pessoas inseridos dentro desse povo rejeitou essas leis de Deus que vieram primeiro por Moisés e depois por Jesus, certo? E o que a gente tem que lembrar, e que é um pouco assustador, isso é comum ainda, é que esta situação se repete ainda nos nossos dias atuais. Existem muitas pessoas que receberam uma educação moral oriunda de diversas interpretações religiosas, mas que não utilizam desse conhecimento para se melhorarem, porque estão intimamente relacionadas à vida material. Aquilo que é transitório, aquilo que é ilusório. Então, desprezar a lei de Deus não é desprezar Moisés e Jesus como uma figura física. É desprezar tudo aquilo que veio do céu, todas as informações que vieram do céu. Então, nós, a partir do momento que nós não inserimos na nossa conduta diária as leis de Deus, nós estamos desprezando essas leis. Nós estamos desprezando o convite. Nós estamos desprezando o chamado. É isso que nós temos que lembrar. E agora nós temos que entender quem são os servidores que foram convidar, logicamente, os convidados. E a parábola nos traz que nós podemos entender que os servidores do rei, ou os servidores de Deus, são os profetas. São os anjos guardiões que protegem o nosso orbe terrestre.
são eles que sempre vieram, vêm e sempre virão nos alertar da importância de seguir o Evangelho de Jesus. Eles que virão nos estimular a nos inserirmos nessas passagens e, logicamente, localizá-las dentro do nosso vaso mais importante do nosso corpo espiritual e físico, que é o coração. Então, eles são os servidores. E que não podemos esquecer, esses servidores que muitas vezes foram e são ignorados, rejeitados, menosprezados. O que vamos entender agora é quem são os que se desculparam com os cuidados a dar aos seus campos e aos seus negócios, porque a gente tem que lembrar que os servidores, a mando do rei, foram chamar os primeiros convidados. Eles rejeitaram o convite. Então o rei falou: avise aos outros convidados, a um segundo grupo de convidados, que a festa está pronta. Estou esperando eles virem ao meu encontro. E aí aqui a gente está falando desse segundo grupo de convidados. Quem são esses convidados? Então, o primeiro nós sabemos que foi o povo hebreu. E o segundo grupo são as pessoas do mundo. São as pessoas comuns. Quem são essas pessoas comuns? Todos nós. As pessoas do mundo que, muitas vezes, ligando somente para as coisas terrestres, deixam de lado e deixam de dar atenção às coisas celestes. As pessoas comuns, as pessoas do mundo, são aquelas que muitas vezes ouvem, leem, falam, discutem, divulgam e compartilham o Evangelho, entretanto deixam de viver esse Evangelho. E isso dá um frio na espinha, um gelo na boca do estômago muito grande. Por quê? Porque nós estamos aqui ouvindo, interpretando, discutindo sobre o Evangelho, mas será que muitas vezes nós não deixamos de lado a atitude de pegar tudo isso que nós temos aqui nessa casa de oração agora e colocar na prática, que seria viver o Evangelho? E aí, quando nós deixamos de fazer isso no nosso dia a dia, e quando nós dissemos no dia a dia, nós, conosco mesmo, nós com os nossos familiares, nós com os nossos amigos de trabalho, nós com as pessoas que nós cruzamos na rua, nós com os nossos amigos, nós com os nossos irmãos do centro espírita que nós convivemos, quando nós não vivemos o Evangelho em todas essas situações, em todos esses contextos, nós podemos nos inserir como as pessoas comuns, que foi o segundo grupo de convidados que rejeitou a lei moral. Então nós temos que raciocinar muito sobre isso. Porque quando nós deixamos de fazer isso, nós estamos deixando de lado a nossa transformação espiritual. E nós, inevitavelmente, só conseguiremos viver e habitar uma dimensão mais feliz se nós nos transformarmos. Então é certo que nós temos que investir muita energia durante o nosso tempo nessa existência para que nós consigamos verdadeiramente fazer parte dos convidados que adentraram a festa do Rei. Como já dissemos e dissemos, não é fácil, mas não é impossível. E geralmente nós cometemos esse equívoco de rejeitarmos os convites de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, porque muitas vezes o que nós valorizamos nos nossos corações é tudo aquilo que não importa na verdadeira vida, que é a vida do Espírito. O que nós estamos querendo dizer com isso? Muitas vezes nós valorizamos nos nossos corações tudo aquilo que é bem material, posição social, título, bens, tudo aquilo que na vida extracorpórea não tem valor nenhum. Então, olha a quantidade de informações que nós já reunimos para entender como fazer para não fazer parte dos convidados que rejeitam o convite de Deus. O que vamos
conversar agora é sobre qual o significado do ultraje feito aos servidores. Quando entramos em contato com a parábola, nós vimos que os servidores, em um determinado momento, quando foram fazer o convite à comunidade, eles sofreram ultrajes e foram mesmo massacrados. O que não é exagero nenhum, porque muitos profetas, muitos emissários que vieram em nome de Jesus foram massacrados verdadeiramente, na carne. O próprio Cristo Jesus não foi? Sofreu na carne. Então, o ultraje significa essa indiferença, essa falta de atenção com os convites que vieram do céu. E aí, devido a esse ultraje, na sequência, Jesus diz: o rei, tendo sabido disso, desses ultrajes, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, destruiu esses homicidas e queimou sua cidade. Vamos parar aqui um momento para interpretar estas sentenças. Nós temos que entender que essa palavra de destruição e tudo isso que gera dor não pode ser entendido que existe, por meio literal dessas sentenças, um Deus cruel e punitivo. Não existe, porque o nosso Deus, ele é bom, inteligente e misericordioso, e ele nunca nos castiga. O nosso Deus sempre nos educa, ele sempre nos ensina. Então não foi Deus que matou e que destruiu esses espíritos encarnados, que gerou dor nesses espíritos encarnados. Quem se destruiu e quem gerou a dor foram os próprios homens que recusaram a lei moral. Essa dor desses homens, essa destruição moral, sentimental, psicológica desses homens, e que também acontece conosco, não é Deus que gera, somos nós que geramos, porque nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. Tudo que acontece em nossas vidas, nós não podemos terceirizar. Ah, Deus que mandou. Ah, foi fulano que mandou. Foi meu pai, foi minha mãe que está fazendo eu sofrer, minha esposa, meu marido, meus amigos. Não. Sempre o gerador da dor sou eu, somos nós. Então essa dor que ele traz nessa passagem são dos próprios espíritos que se desviaram do caminho do bem, que se desviaram da boa nova, que se desviaram do evangelho e sentiram a dor dessa própria escolha. Para ser mais claro, todas as vezes que nós nos desviamos do evangelho, da boa mensagem que vem do céu, infelizmente, e na grande maioria das vezes, nós nos ligamos a quê? Aquilo que não tem nada a ver com o evangelho. E tudo aquilo que não tem nada a ver com o evangelho não é bom. O que não é bom? Maus pensamentos, maus sentimentos, os vícios, as más ações, as más reações, as más tentações, as vicissitudes que nós temos dentro de nós. Tudo isso é destruição, tudo isso gera dor. E é isso que nós temos que entender. Para que isso não aconteça conosco, nós temos que nos ligar ao evangelho. E nós estamos no mundo de provas e expiações, em que muitas vezes as nossas vibrações, elas fazem isso aqui durante todo o dia, durante todo o tempo, 24 horas por dia. Tem hora que a gente está bem, tem hora que a gente não está bem. E isso é normal. Isso acontece com todo mundo. A gente tem que começar, pessoal, a expressar o que tem aqui dentro com as outras pessoas, para que o outro também se sinta à vontade para colocar para fora o que ele carrega no seu íntimo. E quando nós fazemos isso, nós vamos observar que os problemas que nós passamos é o problema que o outro também passa. E é muito importante esse exercício, porque nós começamos a entender que nós somos normais. Às vezes o desespero, a angústia, a perturbação e a agonia vem de um sentimento que nós achamos que nós somos extraterrestres, que aquilo que está passando aqui e aqui acontece só comigo, mas não, acontece com todo mundo. Então é por isso que nós precisamos conversar e entender
que a passagem desse período de aflição, de dor e de angústia, que acontece durante 24 horas no dia, ela sempre passará se nós buscarmos o Evangelho. Ah, mas aí buscar o Evangelho, eu estou lá no meu trabalho, de repente fiquei muito nervoso, fiquei muito irritado, ou me estressei lá em casa, ou aconteceu um desastre na minha vida, eu vou ter que parar tudo, pegar o Evangelho, abrir uma página e ler. Não é isso que é buscar o Evangelho. Buscar o Evangelho é sintonia com o alto, com Deus, com Cristo, com os bons anjos. E como que a gente faz isso? Por meio de uma prece? Ah, mas eu vou parar tudo para fazer um Pai Nosso, rezar uma Ave Maria. Não. Dizer meu Deus, me ajuda, é uma prece. É uma prece se ela for feita com sinceridade, com fervor e com confiança. Se a gente pedir, meu Deus, me envia um emissário aí do alto para me sustentar agora, porque sozinho eu vou cair. Isso é se conectar com o Evangelho. Se conectar com o Evangelho é quando algo desagradável acontece, a gente não explodir. Isso já é se conectar com o Evangelho. Porque todas as vezes que nós temos uma boa ação e mais uma boa reação, nós estamos vivendo o Evangelho. E a gente tem que lembrar que a diferença entre ação e reação é bastante grande. Por quê? Nós planejamos para agir, mas para reagir, não. Nós agimos como gostaríamos de ser, mas reagimos como de fato somos. Então olha que legal quando a gente consegue reagir bem, porque daí eu estou sendo eu mesmo. Eu vou trazer uma situação que aconteceu na quinta-feira comigo. Eu estava trabalhando e de repente eu descobri uma situação. E fiquei nervoso. Fiquei tão nervoso que eu não conseguia guardar aquilo para mim mesmo. Peguei o telefone e liguei para minha noiva. Falei, Catarina do céu, você não acredita o que aconteceu. E aí, ela fez o que muitos de nós, muitas vezes, temos que fazer. Ela só escutou. Muitas vezes as pessoas vêm conversar conosco e a gente quer mostrar o caminho, quer falar onde está errado, quer apontar o defeito, mas na verdade a gente só tem que ouvir. É o melhor atendimento fraterno que existe, é ouvir, não é? E aí ela ouviu. Não deu um pio, ela deixou eu despejar todo o meu nervoso, toda a minha perturbação. Aí a hora que eu parei, ela falou assim, aí ficou um silêncio, né? Eu falei, você tá aí ainda? Ela falou, tô. Aí ela falou assim, na verdade, ela me trouxe o Evangelho. Por isso que eu falo que a gente tem que conversar com as pessoas. Porque às vezes, a gente, mesmo tentando se preparar, a gente erra. Ué, a gente é humano e a gente só aprende errando. Então também errar não é um desastre, não. Não foi o boi com a corda. Ué, errou que é para aprender. E a gente vai errar muitas vezes ainda. Se não estivéssemos errando, a gente estava num planeta mais feliz. O negócio é o seguinte, ela falou assim, pronto? Eu falei assim, pronto. Já com vergonha, né? Pronto. Ela falou assim, se tudo isso está acontecendo, é porque tem que acontecer. Não tem uma folha seca que cai da árvore sem que Deus permita. Eu falei assim, mas você acha que é justo? Ela falou assim, lógico que eu acho que é justo. Porque se está acontecendo e Deus é justo, é porque é justo. Eu falei, é verdade. E aí eu fui retrucar ainda. Eu falei assim, mas é que nessas condições específicas, tentando justificar, né, o meu erro. Sim, meu erro de estar reagindo mal. Mas nessa condição específica, do jeito que está acontecendo, não é. Aí eu ia falar justo. Aí eu mesmo já me corrigi. Eu falei, não, é justo mesmo. É justo mesmo. Então, naquele momento, eu busquei o Evangelho. Como? Na minha noiva. Mas eu posso buscar o Evangelho no meu pai, na minha mãe, nos meus amigos de trabalho, nos meus amigos de espíritas, nos meus amigos de infância, em vocês. Nós somos o Evangelho. Então, quando nós dizemos que nós temos que buscar o Evangelho, é que nós temos que buscar a vida. E aí, naquele momento, a Catarina foi no meu Evangelho e, imediatamente, toda aquela perturbação passou, porque eu relembrei, eu precisei relembrar o Evangelho. Por quê? Ele ainda não está inserido na minha conduta. E isso é um pecado? Não, não é um pecado, porque eu estou num processo de evolução. Estou longe da perfeição, eu vou chegar, que Deus me ajuda, mas eu ainda preciso de auxílio. E aí eu consegui me acalmar. Aí quando eu falo que a gente passa
Por isso aqui, durante todo o dia, é verdade, porque em 5 segundos eu fiquei doido, mas também em 2 minutos eu consegui me acalmar, porque busquei o Evangelho. O perigo é não buscar o Evangelho, porque se eu não busco o Evangelho, eu me sintonizei com aquilo que é estressante, que é vermelho, que é o sangue, que é o ódio, e se eu não buscar o Evangelho, pode ser que eu não consiga voltar para o meu centro, para o meu equilíbrio. E aí sim a destruição está instaurada. Por quê? Porque daí eu vou sair nervoso, vou encontrar alguém, vou ser mal educado, e essa minha má educação pode gerar algo que não é legal. Os espíritos que vivem nesse mundo nosso, terreno, se tiverem na mesma vibração que eu, negativa, vão se ligar a mim, porque eu chamei eles com a minha irritação, com minhas palavras venenosas, com palavrão, com pensamentos ruins. A gente chama eles assim. Quando a gente fala, por exemplo, um palavrão, a gente está chamando um espírito que gosta de palavrão. E geralmente eles estão habitando locais perturbadores. E aí o que acontece? Se eu não busco o Evangelho e continuo nessa sintonia ruim, já não é só mais a minha mente, já não é só mais o meu sentimento. Quantas mentes e quantos sentimentos estão junto comigo? Podem ser dezenas, podem ser centenas em casos mais graves. E aí será que eu sozinho tenho força para conseguir retomar o eixo? Temos o Evangelho, temos nossos anjos guardiões, temos Jesus e temos Deus. Mas eles só vão ser ativos nas nossas vidas se nós permitirmos. Quando eu me permito a deixar o Evangelho se aproximar de mim, tudo fica mais calmo. E isso é um exercício. Pode ser que hoje mesmo eu me irrite de novo, mas eu sei que tudo vai passar porque eu tenho o Evangelho. O segredo está em não esquecer desse Evangelho e recorrer a ele o mais rápido possível. Os casos de depressão mais profundos, muitas vezes, eles são oriundos de casos que não buscaram o Evangelho, essa demora de buscar o Evangelho. Mas também não tem problema nenhum. Quão grave for essa depressão, buscou o Evangelho, o auxílio imediato. Nossos pedidos, eles são atendidos imediatamente por Deus. Todos os nossos pedidos, todas as nossas verdadeiras lágrimas, elas são colhidas e plantadas no coração de Deus. E elas florescerão. E elas darão fruto. Fruto de cura, fruto de paz, fruto de amor, fruto de tudo de bom que existe nesse mundo. É isso que a gente não pode esquecer. Então a gente tem que entender que Deus não destrói, Deus educa. E mais, depois de toda a destruição, e aí vamos pensar numa destruição interna, né? Depois de toda a destruição há um recomeço. E Deus nos dá um recomeço a todo momento, a todo segundo. A cada respiração é um novo recomeço. Porque se eu fiz alguma coisa 10 segundos atrás, eu posso recomeçar já, reconstruir isso no bem. É isso que a gente tem que lembrar. Agora, algo muito interessante, muito legal, que nós vamos estudar é qual é o significado das núpcias. Porque olha, qual que é o título da parábola? O festim de núpcias. E aí, lá no começo, Jesus fala: o rei convidou a comunidade às núpcias de seu filho. E aí a gente tem que entender que núpcias significa encontro, união, celebração. Então agora a gente vai remontar a parábola do jeito que ela foi dita e vamos interpretá-la, logicamente, com o auxílio dos Espíritos do Evangelho. A parábola diz que o rei fez as núpcias de seu filho com a sua comunidade, certo? E nós já temos informação suficiente para entender que o rei, Deus, fez as núpcias, ou seja, a união de seu filho Jesus com a comunidade planeta Terra. Então as núpcias é o casamento do Cristo conosco. Isso é o significado de núpcias. E lá no livro Consolador, recorremos a ele mais uma vez, Emmanuel diz que
esse encontro, essa união, esse casamento, ele foi iniciado, mas ainda não foi concretizado. Por que ainda não foi concretizado? Por algo que nós já discutimos hoje. Porque nós ainda não permitimos que o Evangelho seja expressado 24 horas por dia na nossa vida. Nós não instauramos o Evangelho no nosso cotidiano. Mas Emmanuel ainda diz, esse casamento se dará. Ele se dará na terra. E ele não se deu por nossa culpa, os homens. Porque existe Jesus governando este orbe, os anjos do céu que vêm diretamente para ajudar a gente a finalizar esse enlace espiritual e divino. Mas Emmanuel diz que se dará um dia, quando nós já estivermos preparados para isso. Então vamos estudar, vamos colocar o Evangelho no nosso dia a dia, nem que seja devagarinho, mas um pouquinho que nós conseguirmos já é muito. E quando isso acontecer, nós estaremos habitando um orbe verdadeiramente feliz. Agora nós vamos discutir o que é o banquete. O que é banquete? Banquete é uma refeição. Então o rei preparou uma refeição. Ele falou, fiz ceivar meus bois, a festa está preparada, o banquete está pronto, vinde às núpcias. Então, banquete é alimento, é refeição. Só que Jesus deixa claro que esse banquete não é um banquete para o corpo físico, é um banquete para a alma. É um banquete para o espírito. Então essa refeição é o Evangelho. São as lições que estão inseridas no Evangelho. É o pão vivo que vem do céu e que alimenta a nossa alma de coragem, de força, de esperança, de alívio, de luz, de paz, de serenidade. Esse é o banquete. E esse é o banquete que, se nós verdadeiramente nos alimentarmos e alimentarmos o nosso espírito imortal, é ele que vai nos conduzir ao reino dos céus. Que nós já entendemos que é a paz do espírito, que nós já entendemos que é a verdadeira felicidade. Mas o que aconteceu na parábola? Muitos dos convidados rejeitaram o convite. E aí o que o rei disse? O que Deus disse? E depois nas encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes, bons e maus. O que isso significa? Jesus nos esclarece aqui, e os Espíritos nos esclarecem que, a partir do momento que os primeiros convidados rejeitaram o convite, Jesus espalhou sua mensagem para os 4 cantos do mundo. Independente se era um povo monoteísta, se era politeísta, se era pagão, se era idólatra, ele divulgou sua mensagem para todo o mundo. Ele convidou todos para o festim, indistintamente. Convidou todos para o seu reino. Mas também, como vimos na parábola, não importa somente ser convidado. Para que nós possamos ficar nesse reino, para que nós possamos usufruir dessa festa, nós precisamos ter a roupa nupcial. Porque vocês lembram lá que no finalzinho da parábola, o rei entrou no salão para ver como é que estava a festa e tinha um convidado que estava sem traje nupcial. E ele falou, como você entrou aqui sem a roupa nupcial? E o convidado ficou mudo. Então tinha que ter o traje nupcial para ficar naquele reino dos céus, naquela festa. E como aquele irmão nosso estava sem, o que ele falou? Chamou o servidor e falou, atai-lhe as mãos e os pés e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas o que é essa roupa nupcial? O que é esse elemento que nós precisamos ter para que nós possamos ficar na festa, para que nós possamos ficar no reino de Deus? E aí, para ajudar a entender o que é essa roupa nupcial, ou este traje nupcial, eu trouxe uma passagem do livro Jesus no Lar, que é um livro incrível, que foi ditado pelo espírito Neio Lúcio e também foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. E aí ele traz uma história no capítulo 3, que se chama Explicações do Mestre, que vai deixar muito claro para a gente o que é a roupa nupcial. É o seguinte, no capítulo 3, a história discorre de um momento em que Jesus está conversando com Sara, uma criadora de cabras.
Eu acredito que a gente já até desenvolveu essa história em alguns dos nossos encontros, porque é super legal utilizar ela para esclarecer algumas situações, porque ela é muito didática. Então Jesus estava conversando com Sara, uma criadora de cabras. E Sara dizia assim para Jesus: Jesus, eu não consigo encontrar o reino dos céus. Na verdade, o que ela estava falando? Eu não consigo encontrar paz no meu coração, porque eu não consigo perdoar as ofensas que as pessoas me fizeram. Eu ainda tenho muitas amarras no campo do sentimento. Jesus, como eu faço para conseguir adentrar nesse reino? E aí Jesus, na sua inteligência transcendental, na sua expertise, ele utilizou do dia a dia daquela senhora, criadora de cabras, para explicar para ela como ela faz para entrar no reino dos céus. Então vejam, como ela faz para adquirir a roupa nupcial para entrar no reino dos céus e ali permanecer, certo? Então ele usou do dia a dia dela para explicar isso. Ele falou assim: ó, Sara, como você faz para acondicionar o leite que você coleta das suas cabras? Ela falou assim: para acondicionar o leite das cabras, eu tenho que pegar esse recipiente, essa lata, e limpar muito bem, deixá-la limpinha, deixá-la pura. Porque se eu colocar o leite novo no recipiente sujo, esse leite vai ficar impuro, esse leite vai azedar. E aí Jesus Cristo pegou o exemplo e falou assim: é assim que você deve fazer com o seu coração. É exatamente isso que você tem que fazer para ter a roupa nupcial e viver no reino dos céus. O que Jesus estava querendo dizer? Você tem que purificar o seu coração para que as coisas que vêm do céu permaneçam ali também puras. Se o seu coração estiver impuro, com maus sentimentos, as coisas que vêm do céu não conseguirão permanecer puras, porque a responsabilidade é sempre nossa. Então fica muito claro para a gente que a roupa nupcial é a pureza de coração. E nós estamos num processo de angariar essa roupa nupcial, porque todos nós estamos num processo de purificação dos nossos corações. Todos nós aqui almejamos adentrar no reino dos céus, e iremos, mas temos que lutar para conseguir ter a veste nupcial. E mais, essa roupa nupcial é a vivência da lei segundo o Espírito. O que é a lei segundo o Espírito? A caridade. Então, se nós também nos esforçarmos para viver a caridade, nós teremos essa veste e conseguiremos adentrar no reino dos céus. Lembrando que caridade, o que é caridade? Caridade é amor em ação. É quando nós colocamos nosso coração em ação, quando nós entendemos a nossa responsabilidade perante a vida e começamos a agir em benefício do próximo. Isso é caridade. Caridade é benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Caridade é amor em ação, é agir no bem, é a prática do bem. O que nós temos que pensar é: será que todos nós estamos praticando a lei segundo o Espírito? O que isso quer dizer? Será que todos nós estamos exercendo efetivamente, verdadeiramente a caridade? Será que todos nós estamos trabalhando nesse processo de purificação do nosso coração? Será que nós somos dignos de entrar no reino dos céus? Porque nós ouvimos muito sobre isso, graças a Deus. Mas será que nós agimos? Nós pegamos todas essas informações e inserimos de uma forma prática no nosso dia a dia? Muitos ouvem, mas nem tantos assim praticam. Por isso que na parábola Jesus diz: haverá muitos chamados e poucos escolhidos. A partir do momento que nós estamos aqui inseridos numa discussão sobre o Evangelho de Jesus, todos estamos sendo chamados. Mas quando seremos escolhidos? Nós já vamos ver como é esse processo. Então, pessoal, se nós não angariarmos essa veste, esse traje nupcial, assim como na parábola, o rei dirá: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá pranto e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos.
quero chamar a atenção para alguns aspectos dessa passagem. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Primeiro, atalhe as mãos e os pés. O que significa atalhe as mãos e os pés? Significa inserir o espírito em um novo corpo físico. Porque está muito claro para a gente que o corpo físico é a prisão do espírito. Então é isso que Jesus está dizendo. Não tem ainda veste nupcial verdadeiramente? Então vá a uma nova encarnação, vá a um novo corpo físico, vá a uma nova proposta como um humano, vestido de um corpo de carne, para continuar nessa experiência de angariar essa veste nupcial, que é o que todos nós aqui estamos fazendo. E ele ainda diz, lançai nas trevas exteriores. Meus amigos, o que são as trevas exteriores? São os mundos onde nós vivemos, onde nós habitamos. E Jesus ainda diz, aí é que haverá prantos e ranger de dentes. O que faz muito sentido. O que são os prantos e os rangers de dentes? São os nossos sofrimentos. Quando nós voltamos a um corpo físico, todos nós sabemos, existe um planejamento reencarnatório, muito bem elaborado, que vai nos colocar em situações para que nós aprendamos. O que isso quer dizer? Geralmente vai colocar nós em situações que nós mesmos fizemos para outras pessoas e que gerou dor. Deu para entender? Nós vivemos situações delicadas, dolorosas, que geram sofrimento, mas que nós mesmos fizemos para alguém no passado. E quando nós entramos em contato com essas situações, nós nos arrependemos, nós sentimos dor, nós choramos. Por isso que diz, haverá prantos e ranger de dentes. Mas o que a gente também não pode esquecer é que são nesses momentos em que nós voltamos na vida corpórea que nós temos a oportunidade de aceitar os convites que vêm do céu e de avançar nesse progresso espiritual, avançar nesse processo de aquisição da veste nupcial, avançar na purificação do coração. Então, na verdade, a vida do corpo terreno, no mundo terreno, no corpo físico, é uma bênção de Deus, porque nós estamos tendo a oportunidade de purificar nossa mente, nosso coração, nossa alma, o nosso espírito, e aí poder permanecer na festa de Deus, no reino dos céus. Todos, sejam quais forem, hão de participar do festim celeste. Isso é certo. Todos nós estaremos um dia juntos, vivendo no reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, como dizem os Espíritos. Todos somos chamados. Isso tem que estar muito claro, porque todos nós conhecemos Jesus, todos nós conhecemos o Evangelho, então todos nós somos chamados, todos nós. Agora, todos nós somos escolhidos? Existe uma diferença muito grande entre ser parte dos chamados, todos somos, e ser parte dos escolhidos. Aí quem faz essa opção somos nós. Por quê? Nós seremos parte dos escolhidos a partir do momento que nós cooperarmos com a construção do céu na terra. Como? Por meio da caridade. Como? Pela prática do bem. Como? Construindo grandes obras? Não precisam ser grandes obras. Se nós nos respeitarmos, se nós diminuirmos o sofrimento à toa que trazemos para as nossas vidas por coisas que não valem a pena, se nós respeitarmos o próximo, se nós dermos carinho, se nós dermos ouvido para quem precisa falar, se nós dermos um copo de água para quem tem sede, um prato de comida para quem tem fome, um ombro amigo para quem está com o coração encharcado de dor e de angústia, se nós divulgarmos o Evangelho, se nós nos esforçarmos para verdadeiramente sermos pessoas melhores, nós seremos parte dos escolhidos. Quando assumirmos a nossa responsabilidade perante a vida, nós temos sempre que fazer mais para o bem. Quanto? O Livro dos Espíritos nos diz: faça o bem. Mas faça quanto? Uma vez por semana? 20 minutinhos por dia? Quanto? E os Espíritos respondem. Allan Kardec, na sua expertise, pergunta: quanto eu tenho que fazer de bem para adquirir a minha veste nupcial? Quanto eu tenho que fazer de bem para purificar o meu coração? E a resposta é direta e reta, certeira, papum. A resposta é: até o limite das suas forças.
Será que nós estamos fazendo o bem até o limite das nossas forças? Será que nós estamos utilizando bem o tempo dessa existência para adquirir a veste nupcial? Isso é uma reflexão que tem que estourar na nossa cabeça a todo momento, porque sempre dá para a gente fazer mais. A gente fica muito à toa. E quando a gente fica muito à toa, a gente pensa besteira. E quando a gente pensa besteira, a gente sente coisa que não é boa. E pronto, está instaurada a tristeza e a depressão. Então, e ainda, os Espíritos nos dizem que nós temos que, lógico, trabalhar para conseguir progredir intelectual e material também, né? A gente precisa sustentar a nossa família, tem que ter casa, comida, transporte, educação, tem que ter tudo isso. E tudo isso é reflexo do trabalho. Mas os Espíritos também dizem: pratique a caridade e trabalhe nos seus momentos de lazer, nas suas horas livres. Então, quanto mais nós ficarmos, gente, pelo amor de Deus, também não estou dizendo que a gente não tem que assistir filme, que a gente não tem que dormir, que a gente não tem que passear, a gente tem que fazer tudo isso, porque é isso que revigora as energias do nosso corpo físico e espiritual. Mas a gente não pode fazer isso muito. Então dá pra gente ficar o sábado e o domingo inteiro não fazendo nada. Fique o sábado não fazendo nada. O domingo faça alguma coisa. Utilize a sua energia vital para colaborar com a vida de alguém. Aí sim nós estaremos fazendo parte dos escolhidos. Então esses convites e essas escolhas que nós temos durante a vida, na verdade são oportunidades de nós crescermos espiritualmente, tá? E algumas reflexões que nós queríamos compartilhar é o seguinte: enquanto nós estamos aqui com mãos e pés atados, o que isso quer dizer? Enquanto estamos encarnados, nós estamos tendo tempo de nos preparar para o futuro. A gente tem que pensar, refletir. Se nós estamos sendo preparados, para que nós estamos sendo preparados? Todas as situações que acontecem na minha vida estão me preparando e nos preparando para quê? Quais são as novas propostas, as novas situações que estão esperando no mundo espiritual? Quais são as novas propostas que Jesus e Deus estão preparando para a minha próxima vida terrena? Tão melhores elas serão quanto mais nós nos prepararmos. Então nós acabamos agora de receber várias sementes. Está nas nossas mãos a oportunidade de semeá-las. Na verdade, temos que entender que acabamos de entrar em contato com o Evangelho. Nós temos agora que vivê-los, mas isso é uma opção nossa. Tá? E antes de finalizarmos o nosso encontro, eu só queria deixar aqui um convite, já que a parábola do festim de núpcias é um grande convite. E o convite é: temos um grupo que se chama Ala Jovem Nosso Lar, ele existe desde o início de 2016. É um grupo que tem atividades de estudo e também atividades em que nós podemos, pela graça de Deus, contribuir de alguma forma com os nossos irmãos que verdadeiramente sofrem. Então, quem tiver vontade e disponibilidade para estudar e trabalhar, entre em contato conosco. Temos vários trabalhos que precisamos consolidar e expandir. Então, nos procurem. No Centro Espírita Nosso Lar nós temos vários desses cartazes espalhados pela casa, com todas as atividades, os horários, os responsáveis, tem telefone, é só ligar, tá? É só procurar. Ficaremos imensamente felizes de termos o nosso grupo ficando cada vez maior. Então que tenhamos coragem para aceitar os chamados de Deus. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. A questão é: vamos fazer parte dos escolhidos? Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos força e ânimo para isso. Que esse é o caminho do progresso. Então que Deus nos abençoe infinitamente. Muito obrigado pela atenção. Que tenhamos um ótimo domingo e uma semana incrivelmente abençoada. Que Deus nos abençoe.